O tema do programa de hoje é perdão. O tema é perdão. Vamos falar aqui hoje sobre perdão. Aí você pode participar, então, mandando a sua pergunta, enviando uma mensagem sobre aquilo que você entende sendo perdão. Eu coloquei já umas perguntas iniciais, né? Para nós começarmos a refletir. Algumas perguntas que geralmente as pessoas fazem, né? Perdão é divino ou é humano? Deus é que é o dono do perdão ou o homem também tem condição de perdoar? O perdão livra do mal? O perdão livra do mal? Livra a pessoa que cometeu o mal? Livra a pessoa que pediu perdão das responsabilidades dos seus atos? Afinal, perdão existe? Podemos começar com essa pergunta. E se ele existe, ele é para todos? Ou o perdão é somente para alguns? Somente para alguns eleitos? Somente para alguns mais importantes do que outros? Existe perdão falso e perdão verdadeiro? Será que há diferença? Se é que ele existe e é para todo mundo? Perdão falso e perdão verdadeiro? E uma outra pergunta é: perdão é igual à redenção dos pecados? Ou perdão é igual à redenção dos atos que a pessoa cometeu? Diversas questões para nós começarmos aqui a pensar e caminharmos juntos então no tema perdão. O perdão, ele existe, né, esse conceito há muito tempo, né? Mas ele ganha um tamanho e uma profundidade maior, provavelmente, dentro da religião. E ainda para nós aqui dentro da religião, que advém da religião católica, né, com esse tronco judaico-cristão que aí depois aqui vai se ramificando, né? E hoje em dia é até uma palavra muito utilizada, né? Ela acaba entrando como sinônimo de desculpas, como sinônimo de outras situações para que haja, então, o esquecimento daquilo que se fez ou o livramento da pena mediante ao ato que a pessoa havia cometido. Mas como será que esse perdão realmente funciona? Se é que ele funciona, se ele existe, se ele não existe, né? Como eu disse, acaba ficando hoje em dia muito comum o uso da palavra, me perdoa, eu te perdoo. Mas será mesmo que esse perdão, ele acontece dentro de nós, ou ele só vem da boca para fora por se tornar uma palavra bonitinha, uma palavra de uso comum que nós perdemos um pouco do seu significado, né? Então vamos começar a olhar para o perdão, entendendo que se existe a necessidade de perdoar alguém, é porque nós estamos considerando que alguém fez algo que não foi legal, que alguém saiu da linha, que alguém cometeu um erro, que alguém foi contra as leis, sejam elas as leis humanas, a jurisdição normal, ou sejam elas leis divinas, que cada religião vai interpretar de uma forma um pouco diferente. Mas quando você sai dessas leis, desses conjunto de regras, você então fica à margem. Se você está à margem da lei, você se torna um pecador, você se torna alguém que precisará se reajustar dentro daquilo que você fez, se reajustar com os seus atos. Então, se eu estou falando já da necessidade de perdoar alguém, eu considero que esse alguém está um pouquinho com a ficha suja. Aí, recorrer talvez uma das frases mais conhecidas sobre perdão e que vem da Bíblia cristã: quem dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra, né? Essa frase, ela é muito conhecida, né? Aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Aquele que nunca errou, que julgue o outro, que condene o outro. Então, nessa frase, nós começamos a perceber que o perdão, ele passa, nesse sentido, por algo que todos nós, seres humanos, em algum momento da nossa vida, iremos precisar, por conta de que em algum momento da nossa vida, nós iremos falhar ou estar à margem das leis, tanto as leis físicas quanto leis religiosas, leis divinas.
Então há uma dualidade, né, entre a necessidade de receber esse perdão, tendo em vista a nossa essência falha, em que em algum momento ela irá se comportar de modo falho, as nossas ações serão falhas em algum momento. Considerando que o ser humano tem como base a própria falha, muitos colocam, então, a necessidade ou a capacidade de perdoar num plano divino distante, onde o homem não seria portador da capacidade de perdoar alguém, porque ele também é falho. Então, para alguns, esse perdão ele só vem da divindade. A divindade é que vai fazer o julgamento e perdoar ou condenar. Então, em algumas religiões e filosofias, ou haverá o perdão, ou haverá a punição. Para outras, o perdão se dará para todos, né? Todos terão esse perdão. Ainda, algumas outras, o perdão só existirá dessa divindade se o pecador ou aquele que cometeu o erro reconhecer o seu pecado ou o seu erro, ou seja, ele se redimir daquilo que fez, ou ainda somente tomar consciência dos seus atos. E isso a gente pode também chamar de se tornar responsável por aquilo que fez. Responder pelos seus atos, sejam eles quais forem. Então há essa visão do perdão divino, já que todos nós, seres humanos, somos falhos, por que então vou julgar alguém e condenar? Daí entra muito bem essa frase, né? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra no pecador. E a consequência dessa fala, segundo nos traz a história, é que aos poucos todos aqueles que estavam com as pedras na mão para apedrejar a pessoa que estava ali sendo, entre aspas, a vítima daquele julgamento, foram embora. Porque todos, em algum momento, já falharam, já erraram. Então, esse teor de igualdade na humanidade nos faz essa reflexão. Porém, nós, como seres viventes, também temos, sim, condições de trabalhar com esse perdão. E aí, trabalhando com esse perdão na nossa realidade de vida habitual, nós podemos, então, traduzi-los de duas formas. O perdão falso ou o perdão verdadeiro. Como seria esse perdão falso? Esse perdão falso, na nossa sociedade, é aquele perdão superficial, aquele perdão da boca para fora, aquele perdão que perdoa, mas exige, cobra, impõe condições, regras, aquele perdão que desnivela as pessoas, deixa realmente uma distância muito grande, ou seja, eu te perdoo porque eu sou melhor do que você. E você sempre será uma pessoa pior do que eu, por isso eu te perdoo. Então você deixa uma distância moral do indivíduo que você condenou muito grande. E aí perde um pouco o sentido de igualdade, que todos somos falhos. Então esse perdão seria um perdão falso ou um perdão não funcional, porque ele vai surgir da boca para fora, mas não vai ter um real efeito na vida daquele que perdoa e muito menos na vida daquele que é perdoado. Ambos provavelmente continuarão presos ao que aconteceu, porque há uma distância moral colocada de forma superficial, não considerando as falhas também daquele que perdoou. Claro, aquele que perdoou, ele está perdoando mediante um ato que foi feito, ok. Mas isso não exime a nós mesmos das nossas responsabilidades enquanto seres humanos, que também temos as nossas falhas. Então, nós não deveríamos nos colocar muito acima daquela pessoa que nós estamos perdoando. O ideal, que é o perdão verdadeiro, ou talvez o perdão mais funcional, fosse perdoar, mas reconhecer que também sou falho, também errei, também irei errar,
e talvez já tenha errado até com esta pessoa que agora estou perdoando. Então esse perdão verdadeiro, ele entra como um fator de equilíbrio, aonde ambos reconhecem as suas falhas, os seus acertos, e a partir de então seguem o seu caminho. Cada um indo aprender, cada um indo buscar a sua evolução, cada um indo realmente na sua caminhada. Este seria o perdão, nessa visão de falso ou verdadeiro, mais apropriado ou mais funcional. Esse perdão de igualdade, ou seja, ok, eu perdoo, reconheço também minhas falhas, reconheço as tuas e cada um segue o seu caminho. Esse perdão, ele gera uma liberdade entre estas pessoas, porque ele dilui realmente a mágoa, o rancor, ele dilui realmente aquela necessidade da cobrança, aquela necessidade de posse, ou a necessidade de controle do outro. Ou seja, desculpa, você me cometeu mal, então a partir de agora eu te perdoo, mas você terá que fazer determinadas coisas para mim. Você vai ter que pagar essa conta para mim. E nesse pagar de contas é que o equilíbrio vai surgir ou não. Porém, é um caminho que mantém os dois interligados ao que aconteceu, né? Os dois ou mais, né? Não importa a quantidade nesse caso, né? Então, o perdão falso seria esse perdão da boca para fora, superficial, e principalmente com esse teor de distância moral, né? Eu me coloco fora, ou eu me coloco no papel da divindade que não tem problemas, a divindade que não tem falhas. Então eu assumo um papel falso que não é meu. E aí esse perdão, de certa forma, ele não vai agregar, ele não é saudável nem para mim, nem para o outro, porque provavelmente continuaremos presos à mesma dor. Diferente desse outro, então, frisando bem, que é um perdão mais igualitário. Tudo bem, eu reconheço que o outro fez aquilo porque ele é um ser falho, assim como eu também sou. Então, a partir de agora, cada um segue o seu caminho. E aí o perdão, né, da pessoa ali, você está perdoando alguém. Isso exime o outro de responder pelo que ele fez? Isso retira do outro as consequências do seu ato? Do peso na consciência? De certa forma, não. O perdão, ele vai entrar como esse alinhamento entre as pessoas, mas cada um será responsável pelas suas ações e atitudes, assim como pela sua própria consciência, pelo seu próprio pensamento, pelas suas próprias emoções. Isso muitas vezes é gerado até discussões de questões da legislação, né? Alguém comete um crime, e aí digamos que as pessoas que foram vítimas daquele crime perdoam, né, o seu agressor ali, porém aquele agressor terá que seguir o rito processual e poderá ser condenado pelas leis, né, porque uma coisa não exime da outra. Então, o perdão, nesse sentido, ele não tira o mal do outro, mas ele alivia esse peso, principalmente para aquele que sofre a dor, assim como aquele que também cometeu a dor, porque ele também sofre, né? Essa é a sacada do perdão, né? Reconhecer que ambos os lados sofrem, que ambos os lados têm falhas, que ambos os lados em algum momento vão errar, como já erraram e continuarão ainda assim errando. Esse erro, dentro deste contexto que nós estamos falando aqui, ele tem ligação com estar fora daquilo que é pré-estabelecido como certo, como correto. Dentro das estruturas religiosas, provavelmente cada uma terá as suas regras morais, as suas regras de conduta, os seus princípios divinos. Dentro de uma relação pessoal, nós temos também regras sociais, regras morais, regras jurídicas, nós temos a legislação. Então, sempre que alguém fica à margem de uma dessas regras, ela falha, ela comete um erro, ela está fora do lugar que deveria estar. E com isso, então, ela passa a ter a sua consciência pesada.
e todos nós, em algum momento, teremos essa consciência pesada. E essa consciência pesada, muitas vezes, surge em nós com uma palavrinha muito pequena, mas que causa, às vezes, um estrago muito grande, que é a palavrinha da culpa. Então, quando eu estou à margem, quando eu faço algo que estava fora do previsto, quando eu saio da cartilha da boa conduta, eu me coloco, então, na má consciência, e isso vai gerar uma culpa. Essa culpa, em primeiro momento, ela pode ser importante, porque ela está me alertando que eu saí daquele conjunto de regras e condutas, para que então eu possa voltar a andar no caminho dessas regras. Então a culpa, ela surge nesse primeiro momento para nos alertar. O problema é quando essa culpa, ela vai ficando de forma contínua, e ao invés dela me ajudar a voltar aos trilhos do equilíbrio, ela me faz permanecer no papel somente daquele que sofre e não chega a lugar nenhum. Ou seja, eu fico preso na culpa e não consigo nem ir para um lado nem para o outro, e aí eu só tenho o sofrimento. E isso não agrega. Então a culpa, quando ela surge para nos trazer consciência, ela é importante. Eu reajusto a minha rota, as minhas ações, as minhas atitudes, para poder, então, seguir adiante. E esse perdão, né? Ele é para todas as pessoas? É somente para alguns? E aí também nós teremos várias interpretações, né? De novo, se o perdão divino ele está numa esfera diferente da nossa, nós vamos então supor, né, dentro desse plano divino, que a divindade é perfeita e ela reconhece a imperfeição da criatura. Isso em algumas formas de enxergar, claro, a divindade, assim como a criatura. De outras formas, a gente vai entender a divindade como perfeita e a sua própria criação também como perfeita, porque ela já considera que todo esse processo faz parte do aprendizado. Então, perdão para todos, né, para os justos e para os injustos, dentro da nossa visão moral, é claro. Mas e para nós, seres humaninhos aqui vivendo no dia a dia? Esse perdão interno vale para todo mundo? Vale para as pessoas que estão próximas de nós? Vale para as pessoas que estão fora, mais longe? Vale também, será, para aquele político, para aquele cara que fez alguma coisa que não foi muito legal? A quem é aplicado esse perdão? Então, para ficar mais fácil até e se tornar algo mais real, então vamos trazer esse perdão, ao invés de falar que ele é para todo mundo aqui na nossa vida prática e diária, porque todo mundo é muita coisa, né? Então vamos trazer para o nosso núcleo menorzinho, para as pessoas próximas de nós e principalmente aquelas que nós julgamos que tenham cometido algum mal contra nós, ou simplesmente aquelas que tenham falhado mais próximas de nós, sabendo que nós também somos seres que temos a falha como parte de nossa constituição. Aí eu consigo começar, então, a exercitar esse perdão com as pessoas que estão mais próximas de nós. Porque, de certa forma, é muito bonito, né, nós falarmos de novo, vamos voltar para aquele perdão superficial, né, da boca para fora, que não leva a lugar nenhum. É muito bonito nós perdoarmos alguém que está muito distante de nós, né? Alguém que cometeu, enfim, atos não muito legais, assim, com pessoas distantes, porque nós não estamos envolvidos emocionalmente com aquela dor, e o perigo disso pode ser que eu esteja entrando de novo naquele papel da divindade, daquele que absolve ou condena tudo e a todos. Então eu aqui, né, onde eu estou agora, você aí na sua casa, onde quer que você esteja, você se coloca como juiz para avaliar alguém que cometeu, na sua visão, um ato equivocado no outro lado do planeta. Isso, de certa forma, não tem uma relação direta com você. Então, olha como a gente pode, às vezes, entrar num lugarzinho um pouco complicado e distante da nossa realidade. E aí a gente passa, em algumas vezes, a brincar de ser Deus.
a gente passa a brincar de ser Deus, e isso às vezes não nos leva a lugar nenhum. Seguindo ainda aqui sobre o tema. Desculpa, gente. Seguindo aqui sobre o tema do perdão, então trazendo, né, para esse primeiro núcleo mais pertinho é onde realmente a gente vai exercitando. Há uma quantidade de vezes que você tem que perdoar alguma pessoa? Isso aí, o seu limite, né? E será que vai ser um perdão real ou um perdão falso, né? Essa, de novo, é a grande sacada. E aí eu trouxe uma frase para trazer uma reflexão aqui para nós, até para gerar um pouquinho mais de reflexão, um pouquinho mais de debate em cima dessa ideia, que ela vai trazer um pouquinho uma visão diferente, né? Que é o perdoar em demasia. Perdoar ou desculpar alguém é bom e saudável, mas viver desculpando indefinidamente os erros alheios pode ser muito perigoso. As emoções enterradas e não verbalizadas se manifestarão de forma negativa em outras situações e com diferentes pessoas em nosso dia a dia. Vou repetir para a gente seguir nessa reflexão, que é muito importante. Perdoar ou desculpar alguém é bom e saudável. Legal, até aqui geralmente quase ninguém discorda. Mas viver desculpando indefinidamente os erros alheios pode ser perigoso. Aquela pessoa que perdoa todo mundo, tá tudo sempre bem, pessoa que não se posiciona, que nunca nada afeta ela, né? As emoções enterradas, guardadas, não verbalizadas, né? Ou seja, tudo aquilo que ficou lá dentro e não foi expressado de alguma forma, se manifestarão de forma negativa em outras situações e com diferentes pessoas em nosso dia a dia. Então aqui é algo que muitas vezes acontece e a maioria das pessoas não percebe. É quando a pessoa perdoa tudo, né? Tudo, ela está sempre perdoando. É uma máquina de perdão, né? Ela vai perdoando, 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 ela sempre perdoa tudo, ela sempre não liga para que as pessoas fazem para ela nunca se posiciona, está sempre bem e aquilo não causa sofrimento, não causa incômodo, porque ela perdoa e perdoa e perdoa, enfim. Mas lá dentro temos os bastidores das emoções, né? Dentro desse indivíduo começa a acumular raiva, tristeza, mágoa, dor, porque o perdão ali foi somente algo, um mecanismo de defesa, né? Ok, eu perdoo, mas eu não quero olhar para isso, mas isso não tirou daquela pessoa a necessidade dela chorar, a necessidade dela reconhecer a dor, a necessidade de entender que ela teve raiva daquilo que fizeram, que ela sentiu ódio daquilo que fizeram, que ela não gostou daquilo que fizeram, e que ela não se posicionou, não se expressou da forma que deveria, não agiu também com um posicionamento correto. E isso vai ficando lá dentro. Só que tudo que fica lá dentro e não é muito bem resolvido, em algum momento vai sair. E às vezes não sai com aquela pessoa ali que você estava com problema, porque afinal você perdoou aparentemente. Só que aí você começa a ter na sua vida, em outros momentos, em outras situações, o reflexo dessas emoções que ficaram presas e não expressadas. Isso vem muito lá do falso bonzinho, né? E aí tudo aquilo que não foi muito bem expressado começa a refletir. Aí, de repente, você está dirigindo, você começa a xingar todo mundo no trânsito. Você está no seu trabalho, mas você está num nível de estresse além do que deveria e não tem motivo aparente no trabalho para estar daquele jeito. Você começa a brigar com a sua família sem motivo, porque você está muito enraivecido. Você briga com seus filhos, com a sua esposa, com o seu esposo, com o cachorro, com o gatinho, com todo mundo. E aquelas pessoas não deram nenhum motivo para aquilo. E isso, de alguma forma, é um meio
que você encontra de forma inconsciente, que nós encontramos de forma inconsciente para expressar aquilo que nós guardamos de emoção. Porém, nesse caso, nós não estamos agindo com tanta sabedoria, porque nós estamos extravasando e expressando na hora errada, momento errado, pessoa errada. Ou seja, dificilmente isso se resolverá. Então, em muitos casos, é importante, antes de soltar a palavra perdão, a palavra desculpa, a palavra eu reconheço, eu aceito, é importante muitas vezes se expressar, se posicionar. Não gostei disso, isso me deixou com raiva. Nesse momento, não converse comigo, estou com raiva, depois nós resolvemos. Você fez isso e me deixou triste. Isso não me fez bem. Neste momento, não te perdoo. Não consigo lidar com o que aconteceu. São frases que trazem uma honestidade emocional, que você reconhece aquilo que está dentro de você. E isso faz com que você coloque para fora toda aquela pressão, toda aquela cobrança, todas aquelas emoções que foram geradas naquele ato que aconteceu. Conforme você põe para fora e expressa, o nível de tensão diminui, e aí até possibilita, num segundo momento, que haja um equilíbrio nessa relação, que haja um perdão, que haja um recomeço, que haja, enfim, uma harmonização, um equilíbrio, seja lá o nome que a gente coloque para essa resolução de conflito. Senão vai ficar um pouquinho meio esquisito, né? Você vai dar esse aparente perdão, mas aqui dentro você ainda está cheio de emoções que não foram expressadas. E uma das formas realmente de chegar nesse possível perdão mais verdadeiro também é através da expressão, é se posicionar, é colocar para fora tudo o que foi gerado de sentimentos. Afinal, né, o que muitas pessoas falam e às vezes gera conflito sobre o perdão não faz com que você esqueça o que aconteceu, mas ele permite que você siga em frente mais um pouquinho na sua vida. Ele permite que você consiga caminhar, pelo menos, de uma maneira mais leve, de uma maneira mais tranquila. Então, o perdão, ele ajuda neste sentido. Você caminhar. Mas ele não te faz esquecer, porque o que te faz esquecer é amnésia, quando você perde a memória. E algumas pessoas, inclusive, de tanto querer esquecer o que aconteceu, de tanto querer esquecer o passado, de tanto querer esquecer um trauma, acabam literalmente manifestando isso no corpo físico e aí realmente esquecem, tem perda de memória, podem desenvolver uma doença degenerativa no cérebro para esquecer efetivamente todo esse passado. Claro que isso não é uma regra geral, mas pode sim acontecer com algumas pessoas depois de momentos traumáticos, choques emocionais, ou que tiveram uma vida muito complicada, né, que sofreram bastante. Isso pode, em algum nível, até apagar da mente física, né, e aí desenvolve uma doença como mecanismo de defesa para aquilo que realmente aconteceu. Então, partindo do princípio que, né, vamos voltar um pouquinho na questão do ser humano falho, né, partindo do princípio que o ser humano é falho, vida que segue, né, a gente vai tentando se equilibrar, a gente vai tentando se ajustar, mas a vida segue. Algo importante também do perdão, que muitas vezes não é muito falado, é o perdão de si mesmo. Se nós temos essa parte falha humana, então cabe a nós também, em algum momento, reconhecer que somos passíveis de erros e de falhas. E esses erros e falhas, partindo por essa linha de pensamento, fazem parte. Se eles fazem parte, eu não deveria também me cobrar tanto, exigir tanto de mim mesmo, me condenar tanto. Aí entraria o auto-perdão ou perdão de si mesmo.
E uma das formas da gente perdoar a nós mesmos é reconhecer o que fizemos, ou seja, eu olho para trás, eu vejo como foi, o que fiz, o que deixei de fazer, entendo que naquele momento foi o que eu soube fazer, o melhor que eu pude fazer, e que o passado não vai mudar, o que foi já foi, não tem como mudar, e que a partir de hoje eu sigo adiante. A partir de hoje eu sigo o meu caminho. E vou tentar fazer diferente. Vou tentar seguir e talvez errar menos ou ter erros diferentes. Então o auto-perdão também nos ajuda para que a gente possa seguir adiante, né? Até pegando lá o gancho da nossa frase inicial, né? Uma delas que abriu aqui as nossas reflexões, né? Quem dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O final aqui dessa passagem, né? É a absolvição para aquela que seria julgada, no sentido de vá e não peques mais. Ou seja, segue a sua vida e continue. Tente evitar esses equívocos agora que você aprendeu a lição. Mas caso você se equivoque de novo, você erre de novo, você falhe de novo, se observe. Dificilmente alguém aqui, né, algum de nós, erra porque quer, erra por gosto, por prazer. Claro que tem, sim, as pessoas que fazem coisas propositais, mas a maioria erra achando que está acertando. Só lá na frente é que vai olhar para trás e falar, puxa, não foi legal, fiz alguma coisa errada. Porém, quando você fez o melhor. Então, quando nós nos damos esse direito, ou seja, fiz o que pude fazer, da melhor forma que pude fazer naquele momento, gera uma absolvição, uma leveza, e a gente segue adiante. Foi difícil? Pena que foi assim. Algo agora eu terei que responder pelo que fiz? Vamos responder pelo que fiz. Mas é a vida que segue. Daqui para frente farei diferente, me reajustarei, tomarei atitudes diferentes. Se eu dou esse direito a mim mesmo, fica até mais fácil eu dar esse direito ao outro. Então, se eu dou o direito ao erro e reconheço que, quando errei, estava tentando fazer o meu melhor, eu também reconheço de forma mais fácil que o outro também, quando errou, estava tentando fazer o melhor. E nisso a gente vai se ajustando. Sempre nós vamos conseguir? Não. Sempre vai ser fácil? Com certeza não. Olhar para a nossa história, olhar para as nossas dores, olhar para aquilo que nós fizemos, na maioria das vezes, não é fácil. Reconhecer tudo que aconteceu, a nossa história, ou tudo aquilo que fizeram para nós, não é fácil. Mas também ninguém disse que seria fácil, né? Porém, há uma possibilidade. Ir adiante. E para ficar mais leve esse ir adiante, podemos compreender com essa visão. Ok, tudo foi como foi, passado não pode ser mudado, daqui para frente eu sigo. A partir de agora, farei diferente. Te liberto para que você também faça diferente. E me liberto para que eu possa seguir o meu caminho. E essa sensação de liberdade que o perdão traz é muito boa. Porque ele vem justamente para trazer liberdade, desvincular aquilo que até então estava vinculado. Se você ainda está muito preso ao que aconteceu, talvez o perdão não aconteceu de verdade, ainda esteja naquele desequilíbrio, naquela falsa moral, no falso bonzinho, naquele lugarzinho de divindade, onde nós perdoamos todo mundo, mas no fundo a gente não compreende ninguém. Então vamos tentar observar, alinhar, equilibrar aquilo que nós somos, aquilo que os outros são, e dessa forma a gente vai tirando o peso
das situações, vai diminuindo a tensão que existe nas relações. E principalmente, né, nas relações, porque é nas relações que geram os atritos, é nas relações que geram os conflitos, é nas relações que nós temos a oportunidade de nos conhecer. É nas relações que nós mostramos para o outro facetas nossas que talvez nem nós tenhamos conhecimento. É na relação que a gente vai aprendendo. Seja qual relação for, principalmente as mais próximas, né? Família, relacionamento, pessoas do seu trabalho que convivem de forma mais próxima, amizades. É nas relações que nós vamos evoluindo e aprendendo. E o perdão, né? De certa forma, já dei uma pincelada aqui, mas o perdão enquanto redenção, ele entra justamente nisso. É aquele indivíduo que reconhece as suas falhas, reconhece que falhou, reconhece que tem essa possibilidade e ele vai tentar fazer alguma coisa diferente. Então a redenção desse perdão, ela é quase que um momento onde nós realmente nos reconhecemos como seres humanos. Como nós realmente se conhecemos, como nós realmente somos seres humanos. Porque enquanto a gente foge desse papel, quando a gente foge de tudo aquilo que é nosso, nos colocando naquela imagem, né, do falso bonzinho, daquele que é o perfeito sempre, daquele que não erra nunca, daquele que sempre está pronto a julgar ou a perdoar alguém porque ele está aquém das situações da vida, este está vivendo numa realidade paralela, né? Ele ainda não acessou o lado humano em si. Ele não acessou o lado real de si mesmo. Vive naquela ilusão, naquela fantasia, naquele sonho de um ideal. E isso, de alguma forma, traz até uma desconexão com a realidade mesmo, com a própria vida. Então, a redenção desse perdão é isso. É nos reconhecermos tal como somos. Saber das nossas qualidades, saber das nossas dificuldades, saber que vamos transitar por todas elas e que temos sempre a oportunidade de seguir adiante. Temos sempre a oportunidade, ou na maioria das vezes nós temos essa oportunidade, de fazer daqui para frente um pouco diferente. De recomeçar, de reestruturar. Enfim, de ajustar as nossas ações, atitudes e pensamentos. Mas isso cabe àquele que exercita. Isso cabe para aquele que realmente está afim de se colocar no seu lugar. Olha como então agora chega uma outra palavrinha-chave também muito falada, né? Humildade. E aqui humildade verdadeira, reconhecer como você é, nem mais, mas também nem menos. Né? Muita gente se faz de humilde, né? Se faz pequeno, só para parecer, mas não é. Então, você pode ser somente quem você é. Isso é humildade. Quando você reconhece quem você é, você está sendo humilde e isso facilita que haja, então, este perdão verdadeiro. Porque quando você treina isso com você mesmo, quando você pratica isso com você, realmente quando você tem esse padrão de conduta na sua vida, fica mais fácil lidar com o outro e aplicar esse mesmo conhecimento no outro. Do mais, nós estamos de novo transitando simplesmente por um caminho de falsidade. Aquele caminho que não nos leva a lugar nenhum. Né? Nós colocamos aquela roupagem, mas no fundo, por dentro, nós não somos o que mostramos ser. E aqui eu não estou falando, né,
no sentido comportamental, daquelas possíveis máscaras. Não estou entrando no detalhe dessas questões, né? Estou simplesmente associando a questão falha do lado humano, né? O lado falho da humanidade, quando nós julgamos os outros, porque esperamos que eles sejam perfeitos, sendo que nós mesmos não somos, né? A gente exige do outro demais. A gente exige a perfeição, a gente exige o acerto sempre. Nós exigimos de tudo do outro, mas esquecemos que nós e o outro somos muito parecidos. E o outro não vai conseguir suprir as minhas expectativas, porque nem eu mesmo consigo, quem dirá o outro, né? Então, todas essas reflexões a respeito do perdão vai nos ajudando a tentar ter uma vida um pouco mais saudável e principalmente uma vida mais leve. É isso nesse nosso perdão aqui. A atribuição do perdão divino vai ficar por conta da divindade quando nós formos, então, confrontados a ela, né, dentro dessa visão de divindade, né? Mas esse perdão que cabe a nós aqui do dia a dia, ele é muito mais algo que nos ajusta, que serve como equilíbrio, que serve como equiparação do que outra coisa, né? Então isso fica, assim, muito claro. É quando eu reconheço a minha parte e reconheço a parte do outro. Então, já que somos muito parecidos, cada um segue o seu caminho e continua fazendo o seu melhor. Então eu não vou atirar minha pedra no outro, porque eu também tenho os meus pecados, eu também tenho as minhas falhas. Então cada um segue o seu caminho, ok. Reconheço o meu lado humano, reconheço o seu lado humano. A partir de hoje estamos quites, cada um segue a sua vida, gerando novamente aquela sensação de igualdade. Igualdade. É nessa igualdade que nós temos, então, a liberdade, né? A liberdade de seguir os nossos próprios caminhos. Cumprimentando a todos que estão acompanhando aqui o programa Você Melhor de hoje, através do 730 AM, através da radiocidadejundiaí.com.br e também está nos assistindo, né, pela rede social Facebook e também pelo YouTube. Lembrando que você pode mandar aí a sua pergunta e a sua mensagem sobre aqui o tema de hoje, que é perdão. Mande uma mensagem para o WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, que é o 011 99891 9891, 011 99891 9891, ou um WhatsApp diretamente para mim, Lucas Anzolin, 99850 0667, 99850 0667. Lembra aí do nosso tema do perdão, e você também pode compartilhar essa live com outras pessoas, né? Você pode compartilhar aí com outras pessoas, para que elas possam também ouvir sobre esse perdão. É um tema muito, muito bacana, sempre ele volta, né, à tona, principalmente quando existe casos sociais maiores, né? Mas a grande reflexão do perdão sempre fica mais perto de nós mesmos, mais perto dessas pessoas que convivem conosco, e assim a gente vai praticando e vai treinando, né? Quando está muito distante, acaba às vezes ficando também muito vazio e a gente pode nos confundir e nos equivocar mais ainda, entrando em papéis, em lugares que não nos cabe, não nos cabe.